Nas 3 primeiras décadas do século XX, milhares de pessoas chegavam ao Recife para morar. Famílias inteiras que vinham do interior e também do exterior, de lugares distantes, Itália, Alemanha, leste europeu, Oriente Médio. Naquela época, o centro da cidade era muito pequeno. Restringia-se à área portuária e aos bairros de Santo Antônio e São José. Acontece que esses bairros já estavam abarrotados de gente. As famílias que chegavam à cidade precisavam procurar locais onde houvesse mais espaço para construir suas casas e seus locais de trabalho. Para isso, o bairro da Boa Vista era bem convidativo. Ali haviam feito muitos aterros, fazendo surgir ruas inteiras. Espaço não era problema. A Rua da Imperatriz, por exemplo, passou a ser o endereço chique da cidade. Era o ponto certo para aqueles que quisessem ter uma loja no piso térreo e morar no andar de cima. Esta é a Praça Maciel Pinheiro. Desde a chegada dos primeiros imigrantes judeus nos anos de 1910, foi o principal ponto de encontro da comunidade em seu dia a dia. Todo esse caldeirão cultural em que havia se tornado a Boa Vista gerou um ambiente propício para o surgimento de novas formas de pensamento e de expressão. É o período em que surge uma arte que poderíamos chamar de pernambucana. As pessoas olhavam para um quadro, um desenho, uma pintura e simplesmente respiravam Pernambuco. Antes disso, em fins do século XIX, somente as elites tinham acesso à arte. Os pintores vinham de fora para fazer os retratos da família aristocrata. Sem dúvida alguma, foi a turma da Boa Vista que conseguiu democratizar a arte. Agora, era a própria classe média que se via capaz de produzir e consumir objetos de arte. É verdade que a Escola de Belas Artes traria um forte impulso à produção cultural do Estado, mas estava ainda muito atrelada aos ditames da arte acadêmica europeia. O grupo dos independentes, com nomes como Cícero Dias, Lula Cardoso Aires, Vicente do Rego Monteiro, Eliezer Xavier, procuravam combater justamente aqueles rigores exigidos pela escola. E foram talvez os artistas de maior originalidade daquelas décadas de 1930 e 1940. Uma verdadeira revolução cultural teria lugar no Recife a partir da fundação da Sociedade de Arte Moderna do Recife, com o grupo de Hélio Feijó, Ladiane Bandeira, Abelardo da Hora. Isso foi nos anos de 1946, 1947. O mesmo grupo que participava da Sociedade de Arte Moderna também organizaria o Atelier Coletivo, inaugurado em 1952 e sempre liderado por Abelardo da Hora, um artista engajado nas causas sociais do Nordeste, em particular com a pobreza intensa das periferias da cidade. Nós podemos dizer que foi aqui, nesta casa da Rua Velha, de número 321, em que aconteceu a verdadeira revolução das artes em Pernambuco. O ateliê coletivo ele tem uma importância imensa, não é, na história do desenvolvimento das artes no estado de Pernambuco. Capitaneado por Abelardo da Hora, reunia inúmeros jovens, né, sedentos, né, de fazer uma arte nova. A gente pode citar, além do Wellington Virgulino, do Wilton de Souza, que moravam logo aqui adiante, também tínhamos Guita Sharif, nós tínhamos o próprio Zé Cláudio, nós tínhamos Gilvan Samico, enfim, o próprio João Câmara, Reinaldo Fonseca, o Bernardo Dimenstein, Leda Jacobowitz, foram tantos os jovens, né, que frequentavam e aprendiam também a fazer arte nesse ambiente moderno, nesse ambiente de engajamento, contestação social, que era o ateliê coletivo, né? Eu me refiro a esses 6 anos de existência do ateliê,
entre 1952 até encerrar suas atividades em 58. Os judeus, quando chegam no Recife, eles como que adotam o bairro da Boa Vista para viver. Eles vêm morar na Rua Velha, na Rua da Matriz, no entorno da Praça Maciel Pinheiro, na Rua da Alegria e aqui nessa rua, na Rua da Glória, onde inclusive fizeram o Centro Israelita do Recife, né, que funcionou naquele prédio amarelo ali, sem janela, meio que abandonado, até os anos 70. Os judeus formaram aqui no Recife, em particular nesse bairro, uma malha, né, de convívio social, fizeram sólidas amizades que perdurariam, né, e conformariam a presença judaica no Recife até os dias atuais. A Praça Maciel Pinheiro era o principal ponto de encontro da comunidade judaica. Estamos lá pelos idos de 1910, 1920, 1930. Até a década de 1970 ainda era possível se passar por aqui, por essa praça, e escutar aqueles de mais idade conversando em Yiddish, o dialeto dos judeus do leste europeu. Vamos dar uma olhada na praça. Naquele prédio ali, em cor de salmão, róseo, era a casa de ninguém menos que Clarice Lispector, que vivia aqui brincando nessa praça. Aliás, por aqui morava muita gente que depois se tornaria famosa. Aqui no entorno da Praça Maciel Pinheiro, os judeus organizaram suas escolas, seus clubes, suas sinagogas, suas instituições beneficentes. A Sinagoga da Martins Júnior, aqui pertinho, foi a mais importante daquele período. Construída em 1927, até hoje está em funcionamento e sempre no mesmo endereço. Talvez seja o último remanescente físico, o último edifício representativo daquele período que poderíamos chamar de período áureo dos judeus da Boa Vista. Nós botamos primeiro o Hélio Feijó, que foi o curador,
da exposição como presidente da Sociedade de Arte Moderna. Fizemos até o quarto salão, encampando os salões dos independentes, entendeu? Depois, eu assumi a presidência da Sociedade de Arte Moderna. Quando eu assumi a presidência da Sociedade de Arte Moderna, né, eu fiz o seguinte, eu falei com Agripino, que era diretor do Liceu de Artes e Ofício, aquele que fica ali junto do Teatro Isabel, ele era diretor de lá. Eu falei com ele para ver se ele arranjava uma sala para eu começar cursos que eu queria fazer, então, cursos de iniciação às artes, ensinando de graça. Aí ele achou a ideia muito bonita e boa e me cedeu. Aí começaram a chegar os alunos. No liceu, o Wilton de Souza, o Hélio Rigolino, o irmão dele, Samico, né? Quem mais? Teixeira. Quem era? Ionaldo. Genilson Cremil Soares. Campelo Neto. Nós já estávamos mais ou menos com uns 18 a 20 alunos. E eu acho que o Agripino ficou meio com medo, né? Que a gente tomasse conta do liceu. Aí ele inventou que ia queria a sala para fazer crescer os cursos, não sei de onde, que não tinha curso nenhum, que eu não via nada. Veja bem. Resultado. Aí eu disse, olha, pessoal, nós temos que arranjar uma casa que tem uma sala grande e um quarto que sirva de depósito para a gente fazer uma espécie de ateliê coletivo. Entendeu? Porque eu vou para lá trabalhar e é bom também porque vocês vão me ver trabalhando, também é a forma de vocês aprenderem. Além dos ensinamentos que estou dando, vocês vão me ver trabalhando e é uma forma também de aprender. Resultado, se encontrou uma casa na Solidade 57. Aí não tem mais essa casa, porque demoliram e construíram um edifício de apartamento. Passamos o ano lá, depois saímos de lá, fomos para Rua Velha, 321, era do tio de Samico. E Samico sofreu. Porque de quando ele chegava, me disse, Abelardo, pelo amor de Deus, o meu tio me pega no meio da rua, né? Pela beca, rapaz, como quem quer arengar comigo. Vocês me pagam ou não me pagam? Eu digo, você, rapaz, tenha paciência, eu digo a ele que venha falar comigo, ele não quer falar com você, ele não quer nem lhe ver. Porque eu acho que o tio dele sabia que eu era brabo, aí ele não queria nem conversar comigo. Mas finalmente a gente conseguiu uma pequena subvenção de Lucena, né? Que era deputado. Mas uma porcaria que dava para nada, né? No ateliê coletivo da Rua da Solidade, número 57, foi um mundo que surgiu aos nossos olhos e acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Porque um grupo de artistas se reuniu e formou este ateliê. Tinha gente que fazia pintura, outros faziam desenho, outros faziam esculturas, outros gravuras. Então, todos esses integrantes tinham uma experiência própria, quer dizer, tinham uma personalidade própria. Então, não existia, vamos dizer popularmente, estrela no grupo. O único estrela que poderia ser apontado seria a presença de Abelardo da Hora, porque ele era mais velho do grupo, era o mais velho do grupo. Então tinha maior experiência. Foi uma época maravilhosa. Primeiro, eu estudava com Abelardo da Hora, que é um professor maravilhoso, né? Depois tinha amigos, na rua eram casas com portões. Aí morava Zé Cláudio, Luciano Pinheiro, muita gente. Bom, eu me lembro da Rua da Glória porque eu morei lá vários anos. Eu não me lembro exatamente quantos, mas alguma coisa deve ser assim, mais de 10 anos.
E eu gostava muito. Meu primo tinha um apartamento lá na Rua da Matriz, não é? Pertinho. E de vez em quando ele dava um pulo para falar comigo, beber um uísque, uma coisa dessa, né? Eu me sentia muito bem lá na Rua da Glória. Na qualidade de marchand, eu muitas vezes tive de pensar esses artistas pela importância de cada um dentro da sua temática e da sua técnica, resgatando assim os seus nomes para divulgá-los à sociedade, para expor os seus trabalhos e as suas obras. E com quase todos eles eu tive grande sucesso. Nos anos 70 e 80 começa o êxodo dos moradores da Boa Vista. A qualidade ambiental se deteriorava rapidamente. As famílias de classe média passavam a depender do automóvel e as casas da Boa Vista não tinham muito espaço para garagens. O comércio vai tomando conta de tudo. Casas abandonadas passam a servir de depósito ou são simplesmente invadidas, formando uma espiral viciosa difícil de ser rompida. A perda da qualidade ambiental faz com que as famílias abandonem o lugar e este abandono faz com que a qualidade ambiental se deteriore ainda mais. O poder público se mantém distante e as coisas pioram. Qual o futuro deste bairro? A Boa Vista não merece passar por tudo isso. Pode e deve voltar a ser o lugar mágico e extraordinário que um dia foi.